Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Vamos então aprender a como ensinar uma criança pequena a usar a tesoura. Mas antes, eu preciso contextualizar. Como eu sou profissional de educação física, eu não vou entrar em questões de uso da tesoura de acordo com a questão pedagógica, mas aqui eu quero falar sobre a motricidade, sobre o movimento. Afinal, a motricidade, o movimento influencia no aprendizado pedagógico da criança. Então, nesse vídeo eu vou falar de acordo com a ótica do movimento sobre o uso da tesoura. Antes da criança pequena ser estimulada para o uso da tesoura, ela precisa ter algumas habilidades anteriores. Ela precisa ter alguns domínios motores antes de aprender a usar a tesoura. Como, por exemplo, saber amassar com as mãos, com o arco palmar dessa mão. Então, por exemplo, pegar uma massinha e saber amassar usando essa parte da mão. Saber amassar a massinha ou algo similar com as pontas dos dedos. Saber rasgar e também ter a dissociação digital. A base estrutural para qualquer movimento é o músculo. O cognitivo pode ser excelente, mas se essa criança não tem controle motor, nada vai acontecer. O uso da tesoura é uma demanda muito importante na educação infantil. Precisamos entender como que o corpo da sua criança funciona para que esse processo de aprendizado da tesoura seja o mais funcional possível. Primeira questão importante de se entender como que esse corpo da criança funciona para aprender a usar a tesoura é que quando a criança começa a experimentar o uso da tesoura, ao tentar recortar, o cotovelo sobe acompanhando o movimento dessa mão. E isso é normal, porque é um movimento em bloco natural do início do processo de aprendizagem motor. Portanto, não force esse cotovelo da criança para baixo ou insista falando com que ela abaixe esse cotovelo, pois à medida que ela vai controlando esse movimento com a tesoura, o movimento desse braço também vai se organizando. 2. É muito comum entre crianças pequenas vocês verem elas colocarem a língua para fora quando elas estão fazendo alguma atividade que exige destreza e agilidade. E na habilidade de recortar não é diferente. Por quê? Pensem comigo. Recortar é uma habilidade motora de coordenação motora fina. Logo, exige controle de pequenos grupos musculares. E a musculatura orofacial também está dentro da motricidade fina. Logo, apertar os lábios, colocar a língua para fora ou morder os lábios são reflexos do recrutamento dessas musculaturas. Se o seu filho fizer isso quando ele estiver fazendo alguma atividade com a tesoura, ele colocar a língua para fora, não precisa pedir para ele colocar a língua para dentro, pois isso é um ato motor. E outra questão, entenda, motricidade fina não é somente o movimento das mãos, é a capacidade neurológica de controlar pequenos grupos musculares. Isso envolve a musculatura da face, da boca, da língua, braços e das mãos. 3. O movimento mais importante no ato de recortar está na oposição do polegar. E existem dois músculos que agem no movimento desse dedo. Um está localizado no arco palmar e o outro músculo no antebraço. A musculatura dos dedos são acessórios para o ato de recortar. Logo, fortaleça o braço do seu filho. Não adianta fortalecer a mão se o teu filho não tem controle muscular primeiro do braço dele. Falei agora há pouco para vocês que durante o recortar, muitas crianças colocam a linguinha para fora quando elas estão fazendo esse movimento. Expliquei que tem a ver porque a questão motricidade fina não é só mão, que tem face, tem boca e tem a língua. Então, logo, se a mão faz parte da motricidade fina e a criança está recortando, é bem capaz que essa língua também para fora apareça, mostrando esse controle cerebral que está acontecendo aí. Tudo junto dentro da motricidade fina. Mas eu quero chamar a atenção aqui para falar um pouco mais dessa questão de pôr a língua para fora, para vocês verem o quão importante é e o que está acontecendo no corpo dessa criança. Certamente você já observou em outras questões que o seu filho coloca essa linguinha para fora e geralmente é em atividades relacionadas à grafomotricidade, aos movimentos motores. Então, às vezes pode acontecer quando está recortando, quando está escrevendo,
quando está concentrada encaixando alguma coisa. E nessas situações apareceram aí muitas vezes essa língua para fora, não foi? Mas esse comportamento não é restrito apenas das crianças. Alguns adultos podem fazer também isso, como por exemplo, quando forem dançar, apertar os lábios, ou até mesmo durante uma tarefa furadeira, com prego, martelo, entre outras coisas. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse comportamento da linguinha para fora de apertar ou morder os lábios. Pesquisadores do Reino Unido e da Suécia observaram e filmaram crianças de 4 anos ao realizarem tarefas motoras, atividades motoras, e identificaram uma relação entre esse gesto motor e a linguagem. Quanto mais próximo esse gesto for da comunicação, maior será esse comportamento de colocar a língua para fora. Também acredita-se que antes da fala verbal, os seres humanos se comunicavam por gestos, e isso confirma que o movimento corporal é o fundamento da comunicação ou da linguagem rudimentar. Ou seja, quanto maior a exigência do controle das mãos, a área responsável pela comunicação no cérebro da criança também vai ser ativada. E quando essa área é ativada, os músculos responsáveis pela fonoarticulação também são ativados, incluindo lábios e língua. É um resquício primitivo da evolução da linguagem, do gesto até a fala. Agora eu vou deixar para vocês 5 sugestões para estimular aí a criança ao uso da tesoura de forma lúdica. Lembrando, para que se a criança fizer uma dessas situações que eu coloquei anteriormente, lembre-se que faz parte do processo dela. Se o cotovelo dela levantar, não force ela para baixar. Se a linguinha dela vir para fora, ela morder o lábio ou apertar o lábio, faz parte da evolução aí da motricidade fina, que tá tudo conectado. E lembre-se que primeiro esse braço tem que ser fortalecido, depois a mão da criança. Para que esse braço seja fortalecido, brincar lá no parque, ficar pendurado, subir em árvore, no chão, imitar os animais andando, então essa mão espalmada no chão também vai fortalecendo esse braço da criança. Arremessar bola também auxilia no fortalecimento, segurar a bola, empurrar também ajuda no fortalecimento desse braço, fazer estrelinha, fazer parada de mão. Então lembre-se também desse processo motor aí que a criança também precisa estar com esse braço fortalecido. E aí você vai apresentar uma atividade para que ela explore de forma lúdica e que ela tenha essa possibilidade de ir aprendendo e de ir tentando por ela mesma a como recortar. Primeira sugestão, recortar traços. Você pode pegar um papel sulfite ou cartolina e aí você vai desenhar esses traços aí de diferentes formas no papel e deixar disponível para crianças cardzinhos, e ela vai ter que recortar acompanhando essas linhas aí nas diferentes direções que você fez para ela. Opção, faz de conta de recortar um cabelo. Você também pode oferecer várias possibilidades lúdicas para que a criança brinque como se ela estivesse recortando o cabelo, e ali tudo ela está fazendo num papel. Terceiro, você pode fazer um molde para colar na tesoura da criança para ficar mais chamativo para ela. Eu vou deixar essas 4 sugestões aí que eu achei na internet. Achei o link que tem esses moldes que você pode imprimir. Eu vou deixar o link para você imprimir esses moldes na descrição abaixo, caso você tenha interesse. Lembrando que não foi eu que fiz, eu encontrei na internet e estou compartilhando com você. Então você vai pegar esses moldes, e aí tem molde de um coelho, um avião, um carro e um barquinho ou um navio. E a ideia é que você recorte esses moldes do coelho, pinta e cola aqui na tesoura. E aí você vai dar para a folha com os desenhos das cenourinhas para a criança. E aí ela vai ter que fazer uma linha reta comendo essas cenourinhas até chegar no final. Então é uma outra estratégia lúdica que a criança pode fazer. 4. Cortar texturas diferentes. Você pode oferecer para a criança massinha de modelar, canudinho, elementos da natureza como folhas, flores e também tecidos. E o legal de ofertar essas texturas diferentes é porque a criança vai ter que aprender ali a questão de que em cada textura uma manipulação da tesoura, a posição dessa tesoura, a força que ela vai colocar. E a 5ª e última sugestão é brincar de manicure. Então você pode fazer aí de papel para que a criança brinque que ela está recortando unha. De uma forma lúdica, ela vai ter a possibilidade de manusear essa tesoura.
Entre 2 e 3 anos já pode ser apresentada a tesoura para a criança, claro, procurando sempre ser uma tesoura adequada, sem pontas arredondadas. Entre 3 e 4 anos é esperado que a criança já adquiriu uma precisão motora melhor, então ela pode conseguir fazer cortes em linha reta. Nessa faixa etária também pode-se começar a estimular novos movimentos, como por exemplo fazer curvas para recortar, pois espera-se que as suas habilidades motoras já capacite com que essa mão de apoio vai virando esse papel para que ela consiga acompanhar o movimento da curva. E a partir dos 5 anos, espera-se que essa criança já consiga recortar formas geométricas e seguir contornos mais complexos. Como eu disse, o aprendizado da tesoura é um processo, então calma. Mas se você viu que dentro do que se espera que aconteça, o seu filho está demorando demais, está com muita dificuldade, já vai logo atrás. Às vezes é falta de estímulo, então procura um profissional de educação física para te ajudar. Converse sempre com a professora na escola, ou você começa a fazer essas atividades, essas de exemplo que eu dei aí com seu filho, vai observando. E se for o caso, coloque ele para fazer uma estimulação motora, uma aula de coordenação motora fina, ou um atendimento com algum psicomotricista. Enfim, acompanhe o seu filho. E se você achar que eu posso te ajudar, também coloca nos comentários se tiver com alguma dificuldade aí nesse processo do uso da tesoura, que eu estou aqui para te ajudar, caso você queira me ajuda. Quero deixar 2 sugestões para você. A partir do momento que o seu filho aprendeu a recortar, cuidado com 2 questões. Primeiro, ensine para o seu filho quando e onde ele pode usar essa tesoura. Mostre para ele qual é o local que ele pode recortar. Segundo, deixe essa tesoura fora do alcance do seu filho se ele ainda está naquela fase de experimentar tudo e ainda não entendeu muito bem as coisas. Porque se ele achar essa tesoura e você não estiver junto, ele pode pegar essa tesoura, recortar o próprio cabelo, recortar o cabelo de algum irmão, algum primo, pode sair picotando todas as suas plantas no jardim, pode recortar tecidos, capa de sofá, fronha, lençol, roupas, cortinas. E aí vai ser um estrago. Então, enquanto a criança está nesse processo e está aprendendo onde que ela pode usar, como que ela pode, por enquanto o melhor para a segurança da criança e para você também, mamãe, é deixar essa tesoura fora do alcance da criança. Que ela só use no momento que ela precisar usar. Quando ela for fazer alguma atividade da escola, quando você for fazer alguma atividade lúdica com ela. Vai ensinando para ela e sempre repita para ela onde que ela pode usar. Pede para ela responder para você, para ela ir armazenando essa informação, mostrando o que que ela pode e o que ela não pode fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. No meu canal eu falo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!